satisfação grande estar aqui presente mais uma vez. Esse pico de audiência que nós sabemos que é esse espaço de entrevista aqui no jornalismo. Bom, estamos com 2 prefeitáveis aqui, viu? Eles falam que não, imagina, só se o povo exigir mesmo. Aí pode ser até que a gente, né? Também, se o povo exigir fazer passeata, não tem jeito de falar não, né, Arildo? Não tem como recusar a voz popular, né? A pressão democrática. A gente se coloca à disposição, né? Mas tá aí, 2 vereadores aí, um do PT e o outro do PSDB, mas realmente 2 pessoas de caráter intocável, e por esses 2 eu ponho a mão no fogo, viu? Porque eu conheço há anos e sei das dificuldades e da seriedade que os 2 têm, e acho que... Mas não, eu tenho a impressão que o Sandro está sofrendo aí com toda essa imagem do PT hoje, embora tem muita gente boa no PT, mas hoje, para a população do modo geral, a negatividade do PT é muito grande. O Arildo do PSDB sempre com aquela dificuldade de criar outra liderança na cidade que não seja o Pedro Tobias. Mas aí por baixo do pano aí correu uns boatos aí que o próprio Alckmin cacifou teu nome. Que história é essa, Arildo? Bom, professor, né? Boatos são boatos, né? E na política é um mecanismo que opera muito nos bastidores. Na verdade, nós temos discutido a questão da sucessão do prefeito Rodrigo Agostinho. Acho que o PSDB ele precisa ser protagonista na próxima eleição municipal, pelo tamanho do partido, por tudo aquilo que o partido representa, principalmente no estado de São Paulo. Nós temos uma das maiores lideranças do partido na Assembleia Legislativa, que é o deputado Pedro Tobias, do seu 5º mandato. Foi reconduzido à presidência estadual do partido, e isso mostra o prestígio e o tamanho do nosso deputado Nuninho Tucano, a pedido do próprio governador, né, tanto que foi uma candidatura que foi selada 3 dias antes das eleições. Né, o deputado Pedro nem tinha a intenção de estar novamente à frente do partido na legenda estadual, mas a pedido do governador, pelo próprio trabalho que o Pedro fez voltado às bases e à militância no geral no Estado, gerando novamente esse link entre os filiados e a direção do partido. E o próprio governador viu a necessidade dessa aproximação novamente. Então, o PSDB não pode se furtar de colocar o nome, de colocar uma proposta de projeto para a cidade, e é isso que nós temos internamente discutido. O nome, nós temos vários nomes internos que nos dão orgulho de termos uma legenda com nomes de peso, como o Toninho Garmes, como o próprio Fernando Mantovani, como o Caio Kobe, como o Gilson, como Ladeira, e tantos outros nomes que engrandecem a nossa legenda a nível municipal. Então, nós vamos, é claro, debater, ver qual o nome mais viável, mas principalmente nós queremos uma proposta de governo para dizer à sociedade o que o PSDB pensa e gostaria de fazer com a cidade de Bauru. Ô Sandro, e você? Você foi a revelação política do ano passado, sem sombra de dúvida nenhuma, quer pela sua eleição, quer pela presidência da Câmara, e você se mostrou um presidente equilibrado, nada de extremismo, de fanatismo e etc., e terminou com o respeito de todo mundo. Agora você está num partido que a gente... eu tenho a impressão que vocês, pior do que a gente que não é do partido, quer dizer, nem sabe para onde vai com tanta coisa, com tanta volume de notícias ruins e etc. Você tem pretensão também de ser candidato a prefeito, pelo próprio PT, o PT se acredita que sai com candidato em Bauru,
O que você vê? O que as conversas de vocês? Duda, primeiramente agradecer pelo gesto de colocação do nosso mandato como vereador e presidente da Câmara, dizer que o Partido dos Trabalhadores foi um partido que praticou a maior inclusão social no nosso país. E dizer que aqueles que agiram de má fé e não de acordo com os princípios do partido têm que ser punido, não só o PT, como qualquer outro partido. O importante nessas eleições, que o PT tomou como decisão a nível estadual, que nas cidades acima de 70 mil eleitores, quem vai ajudar e quem vai definir o quadro político é a direção estadual do PT. A gente tem sofrido ao longo dos anos, principalmente com o PT de Bauru, de decisões que são tomadas que não refletem o anseio de toda a militância do PT. Então, são projetos pessoais que não podem estar em jogo. Nós sabemos que o PT tem uma responsabilidade desde 2008, assumiu o governo junto com o Rodrigo, fez uma transformação que jamais houve na cidade em questão também de investimento federal. É preciso agora maturidade no PT, é preciso que as pessoas se dialogam e não pratiquem um autoflagelo, como muitos setores do PT já vêm tentando praticar na cidade de Bauru. É um discurso de candidato mesmo. E o Sandro tem estrutura para isso e realmente ninguém pode negar a inclusão social que o PT fez no país, foi o ponto alto do PT, só que ao custo de massacrar o empreendedorismo no país e composição com algumas ditaduras de esquerda no mundo que não dá para entender por que fez. Podia ter feito toda essa inclusão social, na minha ótica, de uma maneira diferente. Mas ninguém pode negar. Ninguém fez na história desses últimos 30, 40 anos desse país a inclusão social que o PT fez. Mas vamos voltar para a terra aqui, para a nossa aldeia. Aliás, quem ganhar está ferrado pelo jeito. E a coisa não é brincadeira. Agora, o prefeito continua falando nesse índice absurdo, na minha ótica, de 35% do aumento da água em Bauru, que vai dar pelo DAE. O que vocês acham disso? Professor, 35 e a justificativa desses 35 é para que eles consigam fechar a conta do custeio. Nós não estamos falando 35 para que a gente possa fazer investimento no fornecimento de água, na melhoria do tratamento, na reforma da estação de tratamento de água, pensar na distribuição, setorização, troca do parque de hidrômetros, reservação, proteção dos mananciais. A gente não está discutindo investimento. Os 35% é para fechar a conta do custeio que a máquina hoje chamada DAE possui. E esse aumento de custeio é devido a vários fatores que vieram precarizar essa empresa tão querida da nossa população. Nós tivemos aí um aumento absurdo com o plano de cargos, carreiras e salários, sem um pensamento razoável e dizendo assim, olha, nós precisamos valorizar o nosso servidor, mas precisamos também aumentar a qualidade da prestação de serviço que ofertamos à cidade. Nós tivemos aí, ao longo dos últimos 6 anos, 5 presidentes à frente. Nós temos hoje um presidente que não tem nenhum know-how sobre saneamento básico e também tem muita dificuldade em fazer leitura política. Então, não tem como dar certo. Tirou-se os técnicos para colocar apadrinhados políticos, deteriorou a máquina, desvalorizou o servidor de carreira, enfim, é uma conjuntura de fatores, fez política eleitoreira com a tarifa ao longo dos últimos anos. Como que eu justifico, há 2 anos atrás, não ter dado aumento e hoje dizer que eu preciso, no mínimo, dar 35% de aumento porque a contabilidade não fecha? Então é de uma irresponsabilidade e a má gestão. Quem vai pagar a conta novamente é o contribuinte. Deixar bem claro também, Lima, acho que é importante, de que a Câmara não é responsável e não avaliza nenhum tipo de aumento do Executivo. Isso é determinação do prefeito municipal. E o Rodrigo, quando fez diálogo com a Câmara, deixou bem claro que precisava desse aumento de forma emergencial. E agora, de julho, passa para agosto.
e gera mais e mais incertezas. E foi bem claro, bem colocado aqui, que esses 35% não tem nada a ver com investimento para que o DAI tenha um processo de transformação, mas simplesmente para pagar folha de pagamento e custeio. Isso é muito ruim para a administração, e nós vamos ver agora dezembro e janeiro novamente a falta de água afetar todos os bauruenses. Que história é essa? Diz que tem encanador que ganha 9.500, 5.000. É verdade isso, Arildo? É verdade, tanto que... Mas como é que chega no salário desse? É a falta são as benesses, é a cesta de benesses que o político de plantão oferece para ficar bem com o servidor, sem pensar em fazer justiça. Mas isso aconteceu nessa administração ou já vinha... Isso foi incluído no PCCS como vantagem pessoal. Então, não se analisou os reflexos. O que o prefeito, na verdade, fez com o PCCS foi aumento salarial, professor. PCCS, plano de cargo, carreira e salário, é para mexer no organograma. Pode refletir em aumento, como também pode não refletir em aumento de salário. Teve gente que teve salário triplicado até, né? Então, quer dizer, quem que paga a conta? É o cidadão que paga a conta. Então nós precisamos falar para a população, é você que está pagando a conta. E é claro que o maior patrimônio da prefeitura são os nossos servidores, os mais de 6.200 servidores que hoje estão na ativa na administração pública direta e indireta. O problema é que a máquina é sustentada pelos impostos. E nós precisamos saber a nossa realidade para que a gente possa oferecer condições de trabalho e salário condizente com a realidade do povo bauruense. Eu não posso pensar simples e unicamente que eu vou sair daqui 1 ano e meio, eu vou fazer média para que eu fique bem perante a este público e que a cidade exploda do ponto de vista de gestão. Absurdo. Porque os reflexos ficarão no tempo das atitudes que os administradores hoje estão tomando. E isso realmente nós colocamos lá esse servidor que ganha mais de R$ 9.500, que não está em cargo de direção, que não está em cargo de chefia e que não está hoje trabalhando também como encanador, está alocado em um outro departamento do DAI. Mais de 218 encanadores ganham mais de R$ 5.000. Que absurdo. Então, quer dizer, nós estamos falando de realidade da sociedade. Não. E se o senhor analisar os quadros da prefeitura, o senhor vai encontrar muitos outros absurdos que, infelizmente, foi promovido por um PCCS equivocado que o prefeito instalou na cidade e que não tem como mexer agora. Nós temos que parar, e eu acho que é um erro de administração pública, discutir, misturar política com parte econômica e financeira do município. Por exemplo, nós sabemos que chegou um projeto na Câmara Municipal agora que vai fazer com que o servidor que demorava 10 anos para incorporar vai reduzir para 7. Vai aumentar mais ainda a folha de pagamento do município. Então, nesse 1 ano e meio do Rodrigo, é o momento de repensar essas ações populistas e pensar na economia e da finança dos municípios, que está beirando ao caos. Se a administração não tomar cuidado, em dezembro não tem 13º, não tem dinheiro para pagar servidor. O caso que está aí na situação, a gente só vive de arrecadação maior do que IPTU. E essa questão que foi colocada pelo vereador Lima é importante. E não está só no DAI, está na Endurbe, está na saúde. Está na educação. Está na educação, 40, 30 mil reais. A Câmara Municipal não é diferente disso também. Então são situações que nós temos que começar a avaliar, porque nós estamos indo para um caminho muito difícil e depois nós vamos precisar de um Tuga Gerames para ficar 4 anos preso na administração, tentando que gerenciar crises e a cidade não vai avançar. Mas é um absurdo, chega até a enojar isso aí, né? Porque é o que eu falei ontem, que ontem eu usei essa frase. O dinheiro dos impostos é o mesmo dinheiro que eles falam que é público. Você paga imposto, vira público, né? E aí, não, mas isso é dinheiro público. Que dinheiro público? Não existe dinheiro público, é dinheiro dos impostos, que vira público a hora que chega lá, né, Lima? Sim. Então é uma verdadeira vergonha, isso chega a ser nojento. Eu já falei algumas vezes, acho que educação tem que ganhar muito melhor nesse país, mas um diretor
de escola infantil em Bauru, eu já falei umas 3, 4 vezes aqui. Fica até ruim eu falar, porque são tudo amigos meus, mas é verdade, ganha mais que o diretor da Universidade de São Paulo, da USP. Ganha mais do que o diretor da Odonto. Um diretor de escola infantil ganha 11, 12 mil por mês. 13, 14, 13, 15, 14. 17. Depende depois das pós-graduação. Então, Onde nós vamos parar? Em lugar nenhum. É melhor entregar para agudos, quem sabe põe... professor, a gente tem que começar a discutir custo. Absurdo, absurdo. Quanto que custa a máquina pública, né? Nós queremos, volto a dizer, nosso maior patrimônio são os nossos servidores, mas nós temos que pensar quem está pagando a conta e se nós estamos ofertando à nossa comunidade os serviços em quantidade e qualidade pelo preço que ele está custando. Para o senhor ter uma ideia, na administração do prefeito Rodrigo Agostinho, a folha de pagamento aumentou 120%, sem aumento de contratação. Ele pegou com 5.400 servidores, hoje nós temos 6.000 servidores, 6.100 servidores. Aumentar 120% o valor com folha de pagamento. Hoje não tem administração que aguente. Ninguém aguenta. E o que a nossa preocupação é que ele mate a galinha dos ovos de ouro. Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir saldar com os seus compromissos, porque o cobertor é curto. Ô Sandro, o Roque anunciou que sai do PT. Sim. Na tua ótica, ele perde o mandato? Olha, o Roque é um militante que a gente tem que respeitar toda a história dele. Eu acredito que não é o momento de se decidir ainda, porque o Roque ainda não tomou a decisão. É deixar bem claro, disse que vai, mas ainda não foi. Então eu acho que assim que sair, nós sabemos que a legislação hoje, o mandato pertence ao partido, é uma decisão que a executiva tem que tomar, a executiva tem que sentar e decidir o que vai fazer. Então acho que é o momento da gente aguardar primeiro a decisão tomada, que ainda não foi, oficializada não. Bom, vamos ver uma perguntinha? Vamos. Jovair, até quando os moradores nas imediações do Vitória Regia vão ter que aturar o desrespeito à lei do silêncio nas festas? Além da sujeira, não é possível aturar o barulho até às 3 horas da manhã. Está tendo bastante festa lá? Olha, a gente passa pela região, né, e sempre tem alguns eventos patrocinados pela Secretaria de Cultura, eventos de rock. E realmente nós queremos que a nossa juventude tenha acesso à cultura e tenha também acesso ao entretenimento. Mas é inadmissível nós permitirmos as contravenções e crimes serem cometidos, por exemplo, o uso indiscriminado de drogas que acontece. Eu mesmo fui a um restaurante próximo num evento desse de rock e o cheiro de maconha era insuportável. Né? Isso a 100 metros do local. Então eu verifico que a Secretaria de Cultura, ela precisa sim manter a segurança e a ordem, promovendo a cultura, promovendo entretenimento à nossa comunidade, mas não deixando com que a bagunça ela se instale. E nós precisamos também repensar o espaço, porque nós temos uma questão de direito de vizinhança. E as pessoas precisam também ter a sua tranquilidade quando querem descansar no seu horário de descanso dentro das suas residências. Claro. Então aquele realmente não é o espaço mais adequado para fazer shows, né? Porque nós temos prédios, enfim, é um bairro residencial a região onde está instalada a nossa Vitória Regia. O Orlando da Vila Falcão, ele coloca assim, pergunta clássica, sempre que fala em aumento de água. Por que ao invés de dar aumento de 35%, não se cobram os grandes devedores do DAI? Isso foi uma cobrança feita na comissão de obras, que o vereador Lima faz parte também, juntamente com o vereador Artêmio, e nós solicitamos que o DAI tenha essa preocupação também, não de simplesmente de aumentar, de prejudicar ainda mais a população, mas que faça uma cobrança imediata, rápida, com seu corpo jurídico, para que esses grandes devedores façam pagamento, façam refis, enfim, façam alguma coisa para que nós possamos obter esse recurso aí para que entre no caixa do DAI. E vai entrar devagar, né? Sim. Porque
Mas é triste isso. Né? Mas isso é até uma ação pedagógica, viu, professor? Claro. A gente não pode implantar na cidade, principalmente pelo poder público, um sentimento de tolerância ao errado. Tenha dúvida. Né? Nós precisamos cobrar aquilo que é devido. O Evandro do Jardim América pergunta para você, Arildo. Arildo, todo advogado usa a tática para desqualificar as provas contra o cliente, que é culpado no crime. E depois de 12 anos de governo do PT, a Dilma tenta comparar seu governo com a ditadura do passado, ao dizer em uma entrevista que não respeita delator. Como você vê a postura dela diante do caos? Eu não perguntar isso para um petista, eu não vou, porque certamente eles vão defender a tese da Dilma. Obrigado. Não, até eu conheço um montão de petista, ele pode até se reservar em público, mas que nos bastidores totalmente contra. O Roca é petista, critica abertamente essa corrupção e sei lá até onde o Roque vai ser petista. Mas ele pergunta para você, agora ela está falando o quê? Na ditadura ela não caguetou ninguém, agora os caras... É muito diferente, né, Arildo? A presidente, ela precisa agora se defender, né? Mas é defender o indefensável. Você proteger pessoas de possíveis crimes ideológicos é uma coisa, e proteger ladrão é outra. E contra fato, professor, não há argumento. Né? No direito existe uma coisa chamada jus spernianis. É o que hoje o comando do Planalto Central tem praticado. Né? Os fatos estão aí, o Ministério Público apurando, a Justiça determinando a imputação de crimes aos responsáveis. Nós temos visto aí as grandes empreiteiras, os empresários presos, nunca houve na história desse país. E assim, a quantidade de empresários que estão na cadeia hoje e delatando como um sistema também de proteção pessoal, porque, na verdade, dentro de um contexto, são até, de certa forma, vítimas de um processo, né? Porque não conseguiriam contratar com o governo se não entregasse as benesses aos detentores de poder e da caneta que assina o contrato. Então, é uma forma desesperada de tentativa de proteção, mas a Justiça verifica que ela está fazendo um bom trabalho, o Ministério Público fazendo apuração, a Polícia Federal aprofundando as investigações e que a gente tenha uma ação pedagógica e que esse país passe por um processo de moralização. O Márcio da Falcão, ele coloca, vocês estão falando que é uma pouca vergonha o servidor ganhar R$ 9.500 no DAI como encanador. E o que o senhor nos diz sobre um vereador ganhar R$ 7.500? E vocês queriam dar um aumento de R$ 1.000 há poucos meses atrás, sendo que vocês só aparecem na Câmara às segundas-feiras, sendo que tem um vereador chamado Manfrinato que faz mais de mês que nem aparece na sessão da Câmara. Quem que é o pessoal? Vereador... Não, o Márcio. Márcio da Falcão. Vamos deixar o ex-presidente falar primeiro, depois você fala. Márcio, o vereador só não aparece na Câmara de segunda-feira. Ele tem uma vida orgânica e diária de segunda a segunda. O nosso telefone e atendimento à população é de 24 horas. Eu, por muitas vezes, esse dia, 3 horas da manhã, no pronto-socorro central, tentando resolver a situação. Eu simplesmente tenho a minha renda simplesmente de vereador. Não ganho 7 mil. Meu salário líquido é em torno de R$ 5.600. E trabalho e faço jus a esse salário. Então, tenho trabalhado, tenho demonstrado como a maioria dos vereadores da Câmara Municipal. Em relação ao vereador Fábio Manfrinato também, não procede a informação e a sua fonte não é uma fonte confiável, porque o vereador esteve presente sim, não sou eu aqui delegando e nem sou advogado dele, mas nas sessões ele tem comparecido sim.
e dizer que nós trabalhamos sim e fazemos a nossa função. E o aumento salarial de R$ 1.000 também jamais aconteceu. Houve uma reposição salarial, como todos os trabalhadores têm o direito de receber, no valor de R$ 400, e que os vereadores, por unanimidade dos 17 vereadores, abriram mão de um direito que era de todo trabalhador de reposição salarial e que os vereadores não tiveram e não terão ano que vem também. Professor, eu procuro ser mais rápido, tem bastante pergunta aí. Eu acho que o Márcio deve ser parente desse encanador que ganha R$ 9.500 e que não exerce a função dentro do DAI de encanador, ele deve estar encostado em algum lugar. Mas eu quero dizer que a Câmara de Bauru é uma Câmara enxuta, o salário em relação às cidades do mesmo Mas porte de vereadores são vereador... poucos, né? Funcionários da prefeitura é 6 mil... E outra coisa, professor, de manhã nós tivemos 2 reuniões nas comissões temáticas da Câmara, vim para cá da satisfação do mandato para a população, 3 horas nós teremos uma reunião com o prefeito, com todos os moradores da região do Világio 1, 2, 3, para resolvermos o problema do sistema viário, 6 horas temos uma outra reunião com a comunidade. Então, o vereador, o Márcio informe melhor da vida orgânica da Câmara Municipal, para que você possa contribuir para a formação da opinião da sociedade. O Zé Leme vem aqui, ele fala que ele foi candidato e está pensando em disputar a eleição outra vez, falta escolher o partido. Escolhe o PT, Zé Leme. Você está desgraçado. Já tem senha. Aí ele pergunta para você, Arildo. Arildo, como está a situação da Coab? Agora, porque perdeu no Supremo, essa é uma bucha que Bauru vai ter que enfrentar, viu? Para não pagar as empreiteiras que prestaram serviço para a Coab. Corre o risco de a Prefeitura assumir essa dívida monstruosa. Onde vai arrumar dinheiro para pagar isso? Professor, a Coab é um caso sério, não vem de agora, né? Nós temos aí uma dívida de R$ 400 milhões com fundo de garantia. E agora, mais essa dívida que está transitando em última instância no Supremo Tribunal Federal, que tivemos uma decisão contrária, que a defesa da Coab entrou com recursos, embargos declaratórios. Espero que esse embargo declaratório tenha efeitos infringentes para que possa ter a capacidade de mudar a decisão e que vai trazer a inviabilidade caso se efetivar mais essa dívida consolidada da Coab, com uma empreiteira que construiu no passado. São R$ 123 milhões e que a Prefeitura, de alguma forma, ela acaba sendo solidária por lei municipal da companhia, da Coab. Então, se isso realmente se efetivar e se a Justiça determinar a cobrança, vai inviabilizar muito mais o nosso município e não sei como será no futuro o pagamento dessa conta. Mas é importante colocar para fazer justiça. Isso não é culpa do Rodrigo. Isso vem desde a época do Tidei de Lima, da primeira administração de Tuga, e ocorreram burradas de prefeitos anteriores aí, né? Burradas ou erros, equívocos. Não vou nem dizer que foi com intenção, mas besteiras inacreditáveis e que a cidade inteira sabe quem são. E está explodindo agora, porque o Rodrigo está na prefeitura, mas não é ele que vai ter que pagar, é o próximo ou o próximo do próximo. E é um problema para Bauru, né, Arildo? É um problema enorme para Bauru. É a gente que paga. Né, essa dívida é impagável, viu, Sapatão? O Sapatão falou de lá, é nós que pagamos, professor. Mas eu vou te contar, isso daí é impagável. Vai dizer que a Caixa também tem a responsabilidade nisso. Porque a Justiça falou que não. Mas nós temos que recorrer. Tem que recorrer, porque é inaceitável. A Justiça falou que não. O Pedro Valentim lembra de uma coisa interessante aqui. Vereadores, a Fiesp e uma entidade de consumidores da capital paulista entraram na Justiça contra o aumento de 15% dado pela Sabesp no reajuste da água. Aqui em Bauru, o Rodrigo já anunciou que o aumento nas contas da água do DAI será de 35%. Vocês vão aceitar isso com normalidade?
Nós já não estamos aceitando, justamente por isso, de imediatamente já fizemos uma reunião na comissão, estamos chamando, estamos debatendo, mas é uma decisão de governo. É que o vereador Lima acaba de colocar aqui. Foi anos e anos de populismo. O ano passado, por exemplo, acho que... Quanto que foi o reajuste ano passado? Acho que se deu, acho que 9%. 9%. Foi acima da inflação também. 9%. Mas agora vem aí. 35%, sabendo que o DAI queria 57%. E o DAI gostaria de 57%, né? Eu sei disso. Ah, mas isso... Falar e... Agora, professor, o vereador Sandro, é um decreto do Executivo, ele determina o valor da tarifa. E eu acredito que em São Paulo, é claro que nós podemos recorrer à Justiça, mas se houver a justificativa da planilha contábil, diferentemente a Justiça dará ganho de causa a quem impetrar a ação. É um debate político e que o ônus tem que ser ao agente político que está imputando esse valor astronômico devido à sua má gestão ao longo do tempo. Ó, uma pergunta do César do Otávio Razzi faz para o Bussola. Bussola, eu queria saber se você sabe que o Parreira pagou a dívida que ele tinha com a prefeitura dos IPTUs atrasados e que ele não queria pagar desde o tempo do Nilson Costa. Eu não tenho esse conhecimento, mas se tem dívida, tem que ser ajuizado e tem que ser cobrado. Eu acho que o Marcos, que é o secretário de Finanças, juntamente com o Maurício Porto, tem que tomar essa decisão. Mas eu acho que foi tomado, sim, e vou tentar saber e ir atrás, mas a informação que eu tenho é de que houve um parcelamento no último refis que ocorreu. O Parreira fez esse parcelamento. Acredito que sim. O Aurélio Braga pergunta, ele fez aniversário antes de ontem, o Aurélio, olha lá. Deve ter feito uns 91 anos, Aurélio, né? Quantos anos tem o Aurélio? Uns 45? Acho que por aí, Aurélio, né? Parece 90, mas a gente sabe que você não tem. Tá bom, Aurélio. O Aurélio pergunta, vereador Sandro, chamou de vereador, vem paulado. Você fez parte do movimento Fora Collor e do Fora Ivo. Que Ivo? ISO. Ah, ISO. Só que saiu Ivo aqui. Mas, comparando com a roubalheira do PT, tanto o Collor quanto o ISO são genéricos e aprendizes. Por que agora você não faz parte do movimento Fora Corrupção? Nós temos que estudar caso a caso. E corrupção é algo que tem que ser combatido. Se a presidenta Dilma tiver erro, tem que ser punida, quem quer que seja. O PSDB, por exemplo, enfrenta uma demanda terrível em relação à licitação do metrô. E está sendo apurado. Se hoje existe o que existe no governo federal, que as pessoas sabem do desmando, é porque o governo Lula foi um governo que investiu na Polícia Federal e deu liberdade para a Polícia Federal agir e atuar. O Collor foi punido, como o ISO foi punido, e a Justiça entendeu assim. E se a Justiça entender que o governo da Dilma também é um governo que precisa de uma ação mais forte, mais radical, assim será e terá o meu apoio também. Porque eu não sou conivente com nenhum tipo de prática que seja ilícita em qualquer tipo de administração. Mas acreditar que é porque o Lula foi transparente que isso está acontecendo, tem que ter fé, hein? Tem que ter não, o fé. Lula investiu. Há de se dizer que a Polícia Federal antigamente era um instrumento Ele tentou de tudo quanto é jeito calar a boca da Polícia Federal. Não é a minha opinião, foi um mas investimento. respeito à Foi um opinião do investimento Sérgio. maciço do governo federal. O governo federal foi o governo que mais investiu na Polícia Federal e por isso que hoje tem muitas coisas que a gente vê por aí. As saias justas, né, que um programa ao vivo propõe ao candidato. O vereador Sandro é um militante histórico do PT, tem feito um mandato e vai defender. Agora, a Polícia Federal ela é uma instituição de Estado, não de governo. Então, nenhum governante tem o direito de se intrometer na atuação de uma instituição de Estado, né? Mas o vereador Sandro tem feito um mandato
extraordinário, foi o nosso presidente. E um nos grande ajudou, presidente. grande presidente. E o que acontece em Brasília, distintamente do que acontece E a no Polícia município de Federal Bauru. não pegou nada aqui na Câmara Municipal. Ainda, graças a Deus, ainda não, professor. Precisamos verificar os celulares constantemente. Ó, o Vinícius Pereira, ele pergunta uma coisa e eu vou emendar com uma outra pergunta aqui, da época que veio o coronel da Polícia Militar. Professor, boa tarde. Referente ao Vitória Régia, como tem sido tratado a questão da iluminação no Vitória Régia? É triste ver tantos jovens se acabando nas drogas naquele local. 3 da manhã, mais de 100 jovens ali, sem policiamento, sem nada. O que pode ser feito? Quais as providências? E eu aproveito, olha o lugar para colocar uma câmera, né? Uma câmera ao vivo e com aditoramento, claro. O coronel falou que Bauru não tem nenhuma câmera. É isso mesmo. Tem cidade pequenininha por aqui que tem 100 câmeras, 20, 30. Quer dizer, Bauru não tem nenhuma. Quer dizer, um verdadeiro absurdo. Esses pontos, lá Vitória Régia, lugar de festa, taca a câmera lá. E hoje, professor, além da Câmara, nós temos outro instrumento chamado de atividade delegada. Então, quem promove o evento precisa também promover a segurança e a ordem do evento. Mas ninguém segura isso. Mas, professor, só a presença acaba inibindo de alguma forma. Senão, nós temos que jogar fora a polícia militar e a função dela de polícia preventiva não funciona mais. Nós precisamos repensar na atuação. Então, eu verifico, que acredito ainda que não somente a Polícia Militar no seu dia a dia, mas também como atividade delegada nos eventos promovidos pela Prefeitura, nós temos que colocar a segurança. Claro. Nós não podemos permitir com que este ambiente de impunidade e de libertinagem opere e impere no nosso município. O poder público não pode permitir isso. Então, primeira Câmara de Bauru, lá no Vitória Régia. Mais gente falando aqui. Tá dizendo, vocês vereadores, vocês não têm que fiscalizar. Será que nós vamos ter que apelar para o judiciário? Olha lá. Quem quer falar alguma coisinha rápida aí? Nós fazemos o nosso papel de fiscalizar, de procurar fazer desenvolvimento do trabalho. A Comissão de Fiscalização e Controle, né, vereador, nunca trabalhou como trabalhou nesses últimos 2 anos. Nós temos feito o nosso papel e é uma questão que a gente vai continuar fazendo. A fiscalização, nós não temos o poder de impor nada ao Executivo. A Câmara é uma caixa de debate, é um fórum de debate, onde nós cobramos quem presta atenção, quem participa da vida orgânica da Câmara Municipal, das sessões, sabe o quanto os vereadores têm cobrado, quantas comissões e reuniões formamos todas as semanas para discutir os vários problemas da cidade de Bauru e que, infelizmente, nós temos a nossa limitação que a própria lei impõe de atuação. Então, a Câmara é uma Câmara atuante, mas nós temos restrições, infelizmente, não conseguimos satisfazer todos os anseios da nossa sociedade por falta de instrumento. A Neuza do Centro, ela disse que você, Arildo, vai ter um encontro com o Rodrigo para falar dos világios. E fala que você não esquece de falar sobre as luminárias da Rua Araújo Leite, que são muito antigas, porque aqui à noite é uma curva de rio. É uma curva de rio. Essa questão da iluminação pública é outro serviço que está sendo precarizado na nossa cidade, né? Porque com o abandono da manutenção pela CPFL, a Prefeitura não fez nada para melhorar esse serviço. Hoje nós não temos uma regulação sobre as parcerias públicos-privadas. O processo de licitação que o prefeito queria abrir para entregar à iniciativa privada o parque de iluminação pública ia ficar 3 vezes mais caro do que nós pagamos hoje, né? A CPFL tem abandonado devido à resolução da ANEEL e a Prefeitura nada fez de efetivo para melhorar a iluminação nos passeios públicos. Então é uma demanda não somente da rua, citada pela nossa querida telespectadora, mas também em vários locais da nossa cidade nós vivemos as escuras porque a Prefeitura tem abandonado e não tem capacidade por ela mesma executar esse serviço dos mais de
16, 20 mil pontos de iluminação que existiam na cidade de Bauru. O Luiz Amaro Silva pergunta para você, ele fala assim, quero saber do vereador Lima Júnior. Quer dizer que os 35% é para continuar como está. É isso daí. É só para continuar como está, para eles conseguirem fechar a conta. Não é para instalar nem mais um biquinho de água. É só para fechar a conta, para pagar o custeio que hoje a máquina do DAI promove na administração dessa autarquia. Então é uma vergonha, é um absurdo e que nós precisamos, isso tem que deixar muito bem claro para a sociedade. A má gestão produz prejuízo e o que o DAI promoveu ao longo dos 6 últimos anos foi o sucateamento dessa empresa tão querida da cidade de Bauru. Meu grande Sandro Bussola, tem mais alguma coisa para dizer para a população? Somente agradecer mais uma vez estar aqui nessa programação, dizer que o nosso mandato está à disposição. Nós sabemos que o ano que vem é um ano de processo eleitoral e que muitos debates internos já estão acontecendo. Dizer que nós estamos discutindo internamente com o grupo político que eu milito dentro do PT, quais serão os próximos passos, tanto do meu mandato como uma decisão futura em relação ao próprio Partido dos Trabalhadores. Então são decisões que nós vamos tomar aí até setembro, quais são os rumos. E agradecer mais uma vez pela presença e pela oportunidade de estar aqui e coloco meu mandato à disposição de toda a sociedade bauruense. Igualmente, professor, agradecer mais uma vez o espaço, esse espaço democrático, a participação e a audiência de todos os nossos telespectadores que acompanham a TV Prevê todos os dias neste horário, o horário do almoço, onde a entrevista acontece ao vivo, colocar o nosso gabinete à disposição da nossa comunidade e dizer que nós estamos tentando e nos esforçando para cumprir a nossa missão de principalmente fiscalizadores dos serviços públicos e como a prefeitura gasta o dinheiro do povo bauruense, né? E colocar o nosso gabinete à disposição de todos os nossos queridos bauruenses. Arilton, obrigado pela Obrigado, professor. Sandrinho, obrigado, viu? Bom, quando aí, nós temos gente boa em Bauru. Nós temos uma Câmara onde a maioria dos vereadores são pessoas sérias. Tem uns 3, 4 lá que a preocupação é só arrumar cargo para o Rodrigo pagar, entendeu? Só enfiar. Mas a maioria dos vereadores dessa Câmara tem todo o respeito da TV Prevê, porque é pessoal que não corre atrás de cargo e realmente faz o trabalho sério. Está aqui, 2. Não, o Arilton também não tem nem jeito de correr atrás, é oposição, né? O Sandro foi aliado, mas também tem uma postura ética admirável. Eu agradeço a sua audiência e continue ligado aí nos horários da TV Prevê. Reza, que vai que Deus fala, dá uma mão para o Brasil. Pode ser quem, né? Embora ele já deu tanta mão para nós e jogamos fora.